Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Marques de Oliveira. Eu sou professor de anatomia e design de personagens e recentemente comecei a dar aula agora de uma mentoria, né, de anatomia analítica na Escola Arte Dojo School. Tá aqui o endereço para vocês em altíssima definição. Não se esqueçam de visitar o site, tem vários cursos, esse aqui são 6 deles, né? Tem design de personagem, tem pintura, agora tem as mentorias de anatomia e desenho também. As mentorias são mais personalizadas e os cursos são aulas ali com um cronograma já bem definido, tá? Recomendo os professores, são pessoas excelentes, ótimos professores. Vocês podem ver aí nas imagens que o material também é de altíssima qualidade, né? Vejam bem. Então não deixe de visitar lá. Hoje eu vou falar sobre as marcas anatômicas, né? Na primeira aula eu tinha falado sobre algumas ajudas, né, que as fotos nos dão para poder definir algumas coisas que acontecem na anatomia, como o volume ou o sentido que um membro está no espaço, né, no espaço que ele ocupa. Agora eu vou falar sobre algumas marcas anatômicas na região do torso, pescoço e cabeça. E eu já vou começar da seguinte forma: essas marcas anatômicas, elas normalmente são predominantes na maior parte dos biotipos. Se a pessoa está obesa até uma certa quantidade ou magra até uma certa quantidade, aliás, magra é mais correto que ela tenha até mais marcas anatômicas, como essas que eu vou discutir, que são na maioria marcas ósseas. Mas as musculares numa pessoa magra vão sumir. E numa pessoa obesa é provável que sumam as duas e surjam novas marcas que já são um pouquinho incertas, porque a gordura ela não é fixa, né? Ela se move e a gente acaba não conseguindo identificar exatamente de onde pertence aquele determinado ponto anatômico, aquela marca anatômica. Então é mais fácil a gente definir uma pessoa de médio porte ou mais musculosa. Uma pessoa musculosa, como eu tenho aqui, é a forma mais fácil de a gente estudar. E depois procurar outros biotipos para ver se a gente consegue encontrar essas marcas também. É um bom exercício. Então vou começar com uma marca muito boa aqui no ombro, que chama o processo acrômico. Tá? Esse detalhezinho aqui, deixa eu colocar uma caneta vermelhona aqui. Esse detalhe aqui, ó. Esse ossinho que a vovó olha para ver se a gente está muito magro, né? Quando minha avó via isso aqui em mim, ela falava: vai comer, está muito magro, está desnutrido. Então, esse osso aqui costuma até permanecer quando a gente começa a ficar obeso, alguns outros ossos também, que eu vou dar exemplo, mas eventualmente ele vai sumir e ele pode até afundar, ele vira uma marca oposta, ele vai ficar côncavo ao invés de convexo. O que acontece com o processo acromial? Ele é a união da clavícula, que vem aqui, com a espinha da escápula que vai lá atrás. Então o que acontece? A espinha da escápula, ela faz um Tzinho aqui, né, junto com a clavícula, e formando o processo acromial. Esse processo ele protege aqui a cabeça do úmero. Portanto, é muito importante. Não só protege, né, ele também dá o movimento do braço para você jogar os braços para frente ou para cima, jogar o ombro para cima, né, e que vai mover essa estrutura toda. E o processo acromial costuma ficar bem exposto nas pessoas. Então, se a gente conseguir, nele aqui, a gente não vai conseguir identificar do outro lado, mas está por volta aqui, mais ou menos. Está batendo uma sombrinha nele. Mas se a gente conseguir enxergar os dois, a gente já consegue ver o seguinte: se existe algum desvio no ombro, se a pessoa está levantando o ombro, se ela torceu um pouco o torso. Uma outra marca importante é aqui o encontro das clavículas, né? Aqui em cima do que a gente chama externo. Aqui vai ser manúbrio, né, do externo. O externo é todo esse osso que tem aqui que divide os peitorais. Tem um ganchinho aqui, mas ele é tipo uma gravatinha. E aqui nesse encontro aqui em cima, né, do manúbrio, a gente vai ter essa concavidade aqui, onde se ligam também os músculos do pescoço, aqueles que descem bem grossos aqui, ó, que tem um nome muito esquisito. E eles vão se juntar aqui no final das clavículas e ajudar a definir essa área aqui da união das clavículas.
o manúbrio mesmo é embaixo desse, né, desse sulco, mas a gente pode dizer aqui que é a região do manúbrio. Outras áreas que vão nos ajudar bastante vão ser mais ou menos essa região aqui. Aqui nele não é tão claro assim, a gente consegue ver um pouco do que acontece aqui, mas é basicamente o final da caixa torácica. Tá? Isso aqui pode enganar a gente um pouco, essa escadinha aqui, porque embora ela acompanhe as costelas, são músculos que estão acompanhando as costelas, são o músculo serrátil, e tem a cada costela, e ele não acompanha ela toda até na ponta, né? Então ele faz o volume até aqui, mais ou menos nesse motivo aqui, né? E só, a costela mesmo continua, né? Fazendo um formatinho aqui. Mas é importante porque esse último ponto que é o mais visível nas pessoas, ele vai ajudar a definir uma linha aqui, ó. Se a gente ligar os ombros, a gente vai notar que um lado é maior que o outro. Esse aqui é maior, esse aqui é menor. Então o que acontece? Saber dessas marcas anatômicas vai nos ajudar a determinar, por exemplo, se um ombro foi levantado mesmo. Porque se essas linhas, elas vão sempre ser estáticas, né? Não tem como você levantar uma costela assim, bom, até dá, né? Mas é irrelevante, é muito pouco. Mas não tem como diminuir esse lado da caixa torácica sem diminuir esse aqui também, né? Diminuir o lado esquerdo sem diminuir o direito, ou vice-versa. Quer dizer, esses pontos são estáticos, mas os do ombro não. Então, sabendo que há uma diferença, eu já vou ter a noção de que ele está levantando aqui o ombro à direita da imagem, é o ombro esquerdo dele, né? Por quê? Porque esse espaço aqui é maior e a costela é fixa. Então o que levantou foi a clavícula, levantou o ombro. Vamos lá para mais um. Vou descer um pouquinho. Então aqui, ó, a gente pode ver, principalmente nesses homens mais musculosos, que tem sempre esse cortezinho aqui, né? Eu vou chegar aqui nele, aqui também tem, olha só. Não é igualzinho para todo mundo, mas é bom saber que ele existe. Vamos ver se esse cara aqui tem. Esse aqui tá de costa, não vai ver. Enfim. O que esse corte aqui representa, tá? Esse corte aqui é o início do osso da bacia. A bacia tá aqui embaixo, né? Formato de uma cuequinha, né? E aonde ele termina, ele segura aqui o nosso oblíquo, né? O abdômen oblíquo. Então o abdômen oblíquo ele pode crescer, ficar musculoso ou ficar obeso, mas a gente sempre vai ter esse cortezinho aqui, porque o osso da bacia ele tá bem preso, a pele está bem presa nele. Então é normal que ele não mude independente do biotipo da pessoa, ele permaneça e a gente consiga enxergar. O que vai ser interessante também, porque imagina, a gente tem aqui os dois cortes, a gente faz uma linha e olha só, a gente pode comparar com o final aqui das costelas e notar que ele está esticando aqui o lado à direita da imagem e comprimindo o lado à esquerda. Não só a gente sabe que está comprimindo porque tem uma diferença de tamanho, mas tem uma dobra aqui, né, que termina de confirmar. Aqui também tem uma dobra, ela é a mesma, né, ela permanece, mas a estrutura do músculo faz ela fazer uma espécie de escadinha. De todo modo, né, veja como é importante. O umbigo também serve de medida, mas tem gente que tem um umbigo mais embaixo, a gente tem um umbigo mais em cima. Então ele não é tão confiável, mas a bacia, certeiro que vai funcionar. Vamos ver mais um aqui para fechar. Vou falar daqueles músculos do pescoço que eu tinha começado a discutir antes. Esses músculos aqui são esternocleidomastoides. Por quê? Ele se liga ao mastoide, né? Ou mastigador aqui, embaixo da orelha. E se liga ao externo, aqui, ó. Aquele ossinho em forma de gravatinha que eu comentei na primeira aula.
E ele é importante, ele não é aparente em todo biotipo, né? Mas em pessoas mais magras ou musculosas. Em homens ele é ainda mais proeminente, ou se você fizer uma posição muito específica, algum deles pode ficar ressaltado. Mas o importante é saber que é o seguinte, ele faz uma linha direta, né? Daqui até ali. Quando ele está redondo, né, assim, é porque ele está dando a volta no pescoço. Então a pessoa girou o pescoço para o outro lado. Aqui a gente já sabe que ele girou, porque, né, o rosto dele não está virado junto com o torso. Mas ele vai dar essa dica também. E o lado que ficar mais proeminente vai aprofundar aqui, ó, a saboneteira, né? Esse espaço aqui que tem entre a clavícula e o trapézio lá atrás, né? Trapézio aqui, ó. Então quando tem esse espaço entre o trapézio e a clavícula, pode ser que a pessoa levantou a clavícula ou girou o pescoço de uma forma que expõe ela. É uma boa marca anatômica para se manter. E aqui a gente fechou torso frente. Vamos ver algumas coisas das costas. Nas costas a gente vai normalmente só vai enxergar o acrômio se a pessoa realmente estiver fazendo uma pose assim que necessariamente exibe o acrômio. Mas um que a gente vai ter que é bem importante é este central aqui, ó. Essa é a sétima vertical, cervical. Sétima cervical. Então, cervical tem 6 ossinhos, o sétimo é esse maior. E normalmente o que vai acontecer é o seguinte, o trapézio vai abrir-se em volta da sétima, expondo aqui uma espécie de formato de um losango. É importante saber porque ele marca o meio certinho da coluna, né? Em alguns casos a gente vai conseguir ver a escápula. No caso dele é um pouco difícil, porque os músculos, né, são muito grandes, ele tem aqui um latíssimo muito forte. Mas eu consigo saber onde está a escápula pelo seguinte detalhe. Este triângulo aqui, ó. Por que este triângulo? Porque lembra-se que a espinha da escápula, como a gente tinha dito no primeiro vídeo, ela vem aqui do processo acrômio, desce aqui para trás. Então é o seguinte, esse triângulo marca o final da espinha da escápula. Então a escápula está aqui. Não é muito complicado, né? A escápula é um formato ali, pode ser um triângulo, se você simplificar bastante. Mas veja só, fica um pouquinho mais fácil quando a gente acha esse buraquinho aqui, ó. Não é todo mundo que vai ter. Algumas pessoas vão ter esse buraquinho aqui como detalhe. Esse aqui já é a lateral, né, da escápula, onde a espinha dela se dobra. Aqui assim. A gente vai ter esse triângulozinho aqui, que aqui também tem. Vou apagar aqui, ó, ele aqui pequenininho. Ele vai marcar ali o limite também da escápula, até onde ela vai. E por último a gente vai ter essa região aqui, ó, da lombar, que normalmente é mais funda. Por quê? Porque os ossos aqui são mais largos do que na cervical. Na cervical eles são curtinhos e eles vão ficando mais largos à medida que vai chegando próximo da bacia, até ficarem bem largos. E o que acontece é que os músculos aqui começam a ficar mais separados, não vai ter músculo em cima, né, da coluna. Vão ter músculos na lateral. Um músculo que vem aqui na lateral, inclusive, a gente chama de erétor espinhal, que ele acompanha quase toda a coluna aqui. E ele fica bem gordinho. Acaba acentuando bastante esse espaço que a gente vai ter aqui da coluna, que é cada vez maior à medida que vai chegando próximo da bacia. Bom, então por hoje aqui fechou. É só algumas marcas anatômicas do torso, frente e costas. Espero que esse vídeo ajude e até mais. Muito obrigado.